Dentro desse projeto de pesquisa que está buscando essa associação entre estrutura urbana, mobilidade, né, e o Covid-19, a gente teve uma reflexão no contexto global. Mas se a gente analisar especificamente o contexto nacional, o contexto brasileiro, a gente vai entender que esses aspectos citados de exclusão socioespacial, de estrutura urbana, eles ainda são mais excludentes ainda, né? E isso está dando, apesar de tudo, uma resposta, vamos dizer assim, desequilibrada, né? E que pode vir a penalizar, né, a sociedade brasileira de uma certa forma. Por quê? Porque no Brasil, diferentemente dessas diversas regiões do globo, e principalmente os países, vamos dizer, os países periféricos, o que a gente tem? A gente tem um processo de exclusão socioespacial muito grande, né? A gente tem um contexto onde a classe alta ela se isola espacialmente dessa população de mais baixa renda. E este processo, no contexto brasileiro, ele foi um processo que a gente chama de processo de espraiamento, aonde a população de baixa renda ela se desloca para a periferia, distante dos locais de serviços, de infraestrutura, de atividades urbanas. E essa população, apesar desse deslocamento, ela se mantém ainda muito dependente desses locais centrais, né? Então, quando ela vai para lá, e nessa dependência desses locais centrais, o que acontece? Ela é extremamente dependente do transporte coletivo. O transporte coletivo é a única forma de ter alguma forma de trazer uma equidade para essa população. E aí acaba que o nosso transporte coletivo, ele é limitado, vamos dizer assim, no contato entre pessoas de níveis sociais, socioeconômicos diferentes. Né? E isso traz o quê? Traz com que aquela pessoa que a gente estava falando, que veio com o vírus, né, que estava em viagem na Europa, que estava em viagem na Ásia e chegou, ou nos Estados Unidos e chegou ao Brasil, tenha uma demora maior no contato com essa parte da população. E isso, com certeza, ajuda no retardamento do espraiamento desse vírus, que iria acontecer somente no local de trabalho e que o distanciamento social está inibindo essa parcela de acontecer de uma forma mais rápida. Então, na hora que eu tenho essa segregação socioespacial, juntamente a um transporte excludente, vamos chamar assim, né, principalmente o transporte coletivo, e que a gente tem cidades que estão muito mais estruturadas para receber o transporte individual do que o transporte coletivo, acaba que eu tenho uma restrição dos espaços de permanência, né, e tenho uma restrição no contato no próprio transporte em função de uma segregação socioespacial. E isso está trazendo para o Brasil um tempo, né, para que a gente consiga adaptar o nosso sistema de saúde. Mas isso em si é uma questão contextual deste momento, porque se a gente for pensar, trabalhar dessa forma, a gente vai estar incentivando cada vez mais a segregação. Então, o importante nesse sentido é entender que essa estrutura favorece nesse atual momento, mas que ela não é uma estrutura sustentável. Eu tenho que buscar cada vez mais cidades menos excludentes, né, reduzir uma segregação socioespacial para que eu tenha uma cidade mais democrática, para que as pessoas tenham direito à cidade, que é o que a gente busca dentro desses nossos projetos. Então, pensar o contexto brasileiro se torna muito importante, né, para a gente entender como que isso acontece. Quando a gente pega, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, a gente vê um mapa, né, do espraiamento, vamos dizer, da contaminação, a gente vê claramente esses aspectos, né? A gente entende que as regiões de alta renda foram aquelas regiões onde a gente encontrou os primeiros casos, né, de coronavírus, e onde estão localizadas as primeiras mortes. Então, vou pensar Centro-Sul, Regional Pampulha. Né? Mas também, o segundo momento é o quê? A partir do momento que as outras pessoas começam a entrar em contato, ela começa a levar esse vírus para o seu local de origem.
E a gente começa a ver que os corredores, principalmente os principais corredores de transporte público, se tornam os principais instrumentos de propagação do vírus. Então a gente começa a ver que o segundo momento em Belo Horizonte, ele está no sentido da Avenida Amazonas, que é o nosso principal corredor de transporte coletivo. Então a gente ainda vai passar pelo momento 3 também, que é pelos outros corredores aonde o nosso sistema de transporte está estruturado, como o próprio metrô, Avenida Amazonas e Avenida Antônio Carlos. Então, se a gente for pensar a organização da nossa cidade, juntamente com o transporte coletivo excludente, está no momento, vamos dizer assim, numa encruzilhada. Né? Porque a gente tem que buscar soluções mais efetivas, buscar um transporte de melhor qualidade, mas nós temos que resguardar a população, principalmente a população de baixa renda. Então, nesses momentos de crise, talvez este modelo possa ser adotado não na sua concepção, mas na sua operação, e não na cidade, porque a cidade que a gente deseja é uma cidade cada vez mais democrática.